Um pouco antes do Jogo do Brasil, Fernando Haddad foi anunciado como novo ministro da Fazenda, que é um dos mais importantes ministérios que nós temos. Então, com isso, eu tenho recebido alguns direct, algumas mensagens sobre isso, com medo do que pode estar por vir daqui para frente. Então, neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre quem é Fernando Haddad, o que o mercado espera com este novo ministro da Fazenda, como vai ficar os nossos investimentos com este pronunciamento e, claro, no final desse vídeo, nós vamos ter algumas considerações sobre o novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Fala pesado, eu sou o LT, sejam bem-vindos de volta ao canal. Inteligentemente, um pouco antes do Jogo do Brasil, que inclusive... Inteligentemente, Fernando Haddad foi anunciado como ministro da Fazenda. E eu falo de forma inteligente porque quando você faz um pronunciamento desse, um pouco antecedendo um outro evento muito importante, no mínimo você divide a atenção. Você não chama tanta atenção ao que você está fazendo. E outra, nós estávamos esperando isso desde lá das eleições. Por que foi pronunciado agora? No mínimo, é muito óbvio que é para tirar um pouco da atenção. Agora, se você tem muita convicção do nome que você vai escolher para os seus ministérios, por que você vai fazer essa jogada? Aí fica meio estranho. Estranho não, né? Fica meio... Haddad é um dos maiores apoiadores do governo Lula. Nós podemos ver isso muito claro em sua campanha. E isso nos mostra uma coisa, porque digamos que é muito mais importante, fica na cara que é muito mais importante você colocar alguém que politicamente é uma força sua do que tecnicamente é mais competente. Entendeu? E é importante nós comentarmos sobre esse assunto porque Ministério da Fazenda é um dos, se não o mais importante ministério que nós temos. Vamos falar também um pouquinho mais para frente, não estou dizendo que os outros não são importantes, mas o Ministério da Fazenda tem uma grande importância para que os outros funcionem. Então, Flor, queira você ou não, Fernando Haddad é o novo ministro da Fazenda. Então, com isso, vamos conhecer um pouco quem é Fernando Haddad. Ex-prefeito de São Paulo, nascido em 1963, dia 25 de janeiro, também na cidade de São Paulo, Fernando Haddad é formado em Direito, tem mestrado em Economia, doutorado em Filosofia e todos esses títulos pela Universidade de São Paulo, a USP. E dentre as suas atividades, ele já foi professor de Ciências Políticas e analista de investimento. Já sua carreira política começou lá com a Marta Suplicy, lá na Prefeitura de São Paulo, onde ele foi chefe de gabinete na Secretaria de Finanças em São Paulo. Mas aonde realmente nós conhecemos ele, aonde realmente ele passou mais tempo na área política, foi no Ministério da Educação, onde também nomeado pelo presidente Lula, ficou na cadeira durante 7 anos, de julho de 2005 até janeiro de 2012. E enquanto ele estava no Ministério da Educação, dentre as coisas que ele fez, ele criou o programa ProUni. E ainda neste ano de 2012, ele foi eleito como prefeito de São Paulo, onde não teve um bom mandato, tendo vista que ele foi um dos piores prefeitos, ele é considerado um dos piores prefeitos de São Paulo. Inclusive, quando acabou seu mandato na prefeitura, ele tentou se reeleger, se candidatou novamente, porém, ele não foi nem para o segundo turno. Em 2018, ele tentou agora a cadeira da presidência. Entretanto, dessa vez, no segundo turno, ele perdeu as eleições para o presidente Bolsonaro. E recentemente, nessa última eleição que nós tivemos esse ano, ele tentou uma nova candidatura, só que dessa vez não era nem prefeito e nem a presidente, era de governador de São Paulo, onde ele também perdeu no segundo turno para o candidato Tarcísio de Freitas. E aos 59 anos de idade, Fernando Haddad assume uma grande responsabilidade, que é a cadeira do Ministério da Fazenda. E é sim uma grande responsabilidade, porque esse ministério mexe muito aí com os nervos dos investidores, mexe muito com a economia do país. Então, vamos ver o que o mercado espera com o Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Quando eu falo que o Ministério da Fazenda é um dos mais importantes, quiçá o mais importante ministério que nós temos, não quer dizer que os outros ministérios não tenham a sua importância. Todos têm importância. Só que, vamos supor, o Ministério da Fazenda é um dos responsáveis que vai cuidar da economia do nosso país. E se nesse ministério for alguém que fizer cagada lá dentro, vai influenciar todos os outros ministérios. Porque você pode colocar o melhor ministro da educação, por exemplo, mas o que ele vai fazer sem dinheiro? Ele vai fazer muito menos. Ele precisa de verba para criar projetos, para fazer outras coisas, para criar novas soluções para o nosso país. Então, é imprescindível que o ministro
ministro da Fazenda faça um belo trabalho, porque sem dinheiro as coisas não rodam, vamos ser sinceros, sem dinheiro fica muito mais difícil. É por este motivo eu vejo ele como um coração dos ministérios. Se ele for bem, a probabilidade dos outros, claro que não é regra, mas os outros têm mais probabilidades de também irem bem. Então ele sim é muito importante. Por isso que o mercado em geral olha muito mais para esse ministério, e esse ministério da Fazenda tem muito mais repercussão, principalmente no mercado. E de fato, o mercado não olha com bons olhos Fernando Haddad assumindo essa cadeira tão importante. Porque vamos entender uma coisa, o que os investidores olham, o que movimenta o mercado são os investidores. O que todo mundo olha? Sobre fatos e também análises de coisas passadas, o que aconteceu, para tentar determinar o que pode acontecer e o que vai acontecer. E quando você olha para o currículo do Fernando Haddad, é um bom currículo, só que não tem nada a ver com o setor de economia. Não tem nada a ver mesmo. Então como você vai analisar? A partir do que ele já fez para ver o que ele pode fazer. Pode ser que ele faça uma boa gestão? Pode, e eu quero muito que ele faça. Só que é difícil analisar olhando para o passado ou para o currículo dele. E isso toma um agravante quando nós olhamos para as declarações deles. Algumas declarações na internet, inclusive falando em internet, vaza um vídeo dele na internet falando que para ele passar em economia, ele passa colando, que ele estudou muito pouco. Coloca aí, editor, na tela. E como eu disse, o mercado tenta sempre olhar para o que está acontecendo, para o que aconteceu, para tentar precificar o futuro. Então, isso já vem sendo precificado. Então, não temos que falar como o mercado vai reagir daqui para frente, e sim como o mercado vem reagindo com este nome, porque desde lá da eleição do Lula, onde ele ganhou, o mercado teve uma queda, teve uma pequena recuperação quando o Henrique Meirelles foi cotado como possível ministro da Fazenda, porém, depois que ele foi descartado, como Fernando Haddad perdeu a sua eleição para governador e é sim um grande apoiador político do Lula, ele foi sim muito cotado para ministro da Fazenda, ou seja, nós estávamos esperando só uma confirmação, mas o mercado em geral, os grandes investidores tinham essa noção que ele ia assumir essa cadeira e com isso ele já vem precificando. Por isso nós vemos a Bolsa de Valores caindo em queda nesses últimos tempos e o dólar subindo e também junto com as taxas de juros. Então o mercado já vem precificando. Normalmente é assim. Obviamente temos que ser justos. O mercado está caindo só por causa disso? Não. Tem muitas coisas em pauta, mas isso influencia sim. E como eu disse, pode ser que o Fernando Haddad vá contra tudo isso, que ele faça um ótimo trabalho, que na verdade é o que eu quero, é o que nós queremos. Só que isso é incerto. E o mercado não gosta de incertezas, porque incerteza aumenta muito o risco. O mercado gosta de certezas. O futuro já é incerto. Quando você coloca um agravante ali para deixar mais incerto ainda, fica mais complicado. Então o mercado reage de forma negativa a isso. E outra coisa que não agrada muito o mercado é que provavelmente esse governo vai inflar os gastos públicos, com certeza. Até porque já está começando. Podemos ver com a PEC da transição. Então, o que acontece? Vamos entender uma coisa. Se você gasta muito, você precisa arrecadar mais. Como você vai arrecadar mais? N formas. Uma das formas é aumentando os impostos. Isso pode ocasionar inflação. Porque, vamos lá, pense comigo. Inflação, presta atenção, vou até me ajeitar na cadeira aqui. Inflação, o que é? A ponta do iceberg é o aumento generalizado dos preços. Ou seja, tem lá um monte de coisa que dá essa consequência, mas é o aumento do preço de produto e serviço. E por que eu digo que pode vir uma inflação maior a partir dos gastos? Porque quando você repassa um custo de aumentar impostos para os empresários, para as grandes indústrias, elas não vão sair perdendo. Elas vão correr para dois lados. Ou vai ficar muito inviável a produção ou o serviço, o seu serviço, ela vai fechar as portas, isso trazendo um grande desemprego em massa, ou ela vai repassar este custo, este aumento de impostos para o consumidor final. Na real, na verdade, quem vai pagar a conta sempre somos nós, que é o consumidor final. Aumentou meu imposto? Eu vou colocar no meu preço. Aí todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Todo mundo eleva o preço e isso com consequência vem a inflação. E as empresas que possuem dívidas atreladas à inflação também fica com dívidas altas. Então o risco eminente de quebra fica muito maior. Com juros altos é muito ruim para a população. Mas os investidores conseguem, principalmente em renda fixa, maiores rendimentos. Sim, de fato, até porque o Brasil é um dos maiores, se não o maior, mas um dos maiores com renda real. Mas isso, quem aproveita isso é uma pequena parcela da população. A grande massa não aproveita essa taxa de juros para receber juros. E sim, normalmente elas pagam juros. Então isso é ruim para a população. E o mercado vê tudo isso, ele precifica isso. Por isso que nós estamos vendo o mercado em queda e as incertezas para os próximos anos são grandes. E tendo tudo isso, todo esse cenário de forma
resumida todo esse cenário, como será que fica os nossos investimentos? Primeiro de tudo, vamos fazer uma reflexão aqui. Você acredita que realmente a gente nunca mais ia ter um governo onde, não vou dizer bom ou ruim, mas vou dizer um governo que traz incertezas para o mercado no futuro? O mercado ele é muito grande e muito velho e vai continuar aí por muitos anos. Com isso, a economia ela vai ter ciclos, ela vai ter várias notícias, vai ter várias coisas e sempre isso vai acontecer. Ou seja, o que eu quero que tenha com essa reflexão? Que as coisas vão acontecer. Nós temos que ser resilientes e saber agir da maneira correta. Então, não se apavore, não tenha medo, né? Como eu recebia, medo do futuro, medo disso, medo daquilo que eu faço com meus investimentos, que eu faço com aquilo. Não tenha medo, olhe para o que está acontecendo. E agora eu vou entrar numa parte importante. Esse momento pode ser um momento de grandes oportunidades. Oportunidades? Como assim? Oportunidade do quê? Oportunidade de sumir daqui, só se for. Oportunidade sim, porque veja, vamos lá para mais uma reflexão. Se o mercado está de bem com a economia do país, o mercado possivelmente começa a subir. Se ele só fica de bem, ele só sobe. Em algum momento, como eu disse, em algum momento esse jogo vira. Alguma coisa acontece no mundo, alguma coisa acontece para que ele comece a cair. Se você começa a entrar no mercado, começa a comprar, começa a fazer investimento somente em picos de alta, quando ele corrigir, quando ele vier uma recessão, você vai perder. Ou seja, você entra naquela vala comum, que é comprar na alta e vender na baixa. Quando o mercado está com medo, é um momento para você olhar com mais carinho, para ver se abre várias oportunidades com um preço mais barato. Então, neste momento, você pode olhar com mais carinho e fazer as suas plantações para que você possa colher no futuro, quando as coisas começarem a reagir de uma forma melhor. Então, por isso que eu falo que é um momento de atenção. Olhe para o mercado, para as possíveis oportunidades que podem sim aparecer, que o mercado sempre estampa na nossa cara oportunidades. E calma, não precisa ter medo. Vamos ver o que vai acontecer e conforme for acontecendo, nós vamos tomando nossas decisões. E se você quiser ter uma segurança maior, use aquele básico de sempre, que é a diversificação. Ah, estou muito inseguro aqui no Brasil. Diversifica. Coloca uma porcentagem da sua carteira de investimentos lá fora, ativos em dólar. Assim você diversifica a moeda. Você não concentra só no real, você concentra na maior moeda do mundo. Concentra não, mas diversifica com a maior moeda do mundo, que é o dólar. Assim você aumenta a sua segurança. Mas não deixe de investir no Brasil, porque o Brasil tem muitas oportunidades. E se você já iniciou sua carteira, calma, olha para sua carteira. Você iniciou com uma estratégia de investimentos, com uma porcentagem em cada lugar, com um fluxo de investimentos, com aportes mensais, que equivale para o longo prazo. Você não vai olhar só para o que está acontecendo agora, você vai olhar para ver o que você pode fazer, mas não vai mudar tudo, sair vendendo tudo, ou saindo, sei lá, comprando tudo por causa de uma notícia, porque notícias no mercado financeiro todo santo dia vai ter, e uma ou outra vai influenciar mais ou menos o mercado. Então, muita calma, olha para sua estratégia, olha para todo o seu planejamento de investimento e continue levando à risca. Se você chegou até aqui e é novo no canal e ainda não é inscrito, considere inscrever-se aqui, porque eu trago esse tipo de conteúdo sempre com o intuito de te ajudar a ter uma vida financeira melhor. E também considere inscrever-se aqui para fazer parte do batimento, não sei se é assim que fala, mas de bater essa meta que nós estamos, que até o final desse ano nós vamos chegar a 1000 inscritos aqui no canal. Então vem fazer parte dessa família e eu tenho certeza que com a sua força nós vamos bater essa meta. E agora, nas considerações, vamos falar sobre um viés do seguinte, medo. Eu tenho recebido realmente muitas mensagens de medo, que agora fodeu, que agora estamos tudo ferrado, que o Brasil vai pro buraco, que vai virar Argentina, Venezuela, enfim, várias coisas. Só que não tem como dizer isso e não tem como saber se realmente vai acontecer. Qual que é a minha opinião? De fato, eu realmente acredito que o Fernando Haddad não era o melhor nome por questão de competência para assumir esta cadeira, ministro da Fazenda. Como eu disse, é muito importante. Mas eu também não acredito que ele vá destruir o país, né? Ele, junto a este governo, vá destruir o país. Só que eu realmente não queria ele por causa do histórico dele. Ele não tem histórico nenhum na parte econômica, na parte de economia do nosso país. Então, o que ele fez para saber o que ele pode fazer na parte da economia do país? Estranho. E outra, fica muito claro, mais uma vez, que é um cargo que politicamente ele recebeu, porque ele foi sim um dos grandes apoiadores deste novo governo. Como ele perdeu o que ele tentou conseguir, ele ganhou este cargo, ele e outros, né, que são apoiadores. Então fica muito mais claro que mais uma vez este governo ele escolhe pessoas políticas do que pessoas técnicas. Por exemplo, você é dono de uma empresa, você não precisa
precisa saber tudo para fazer tudo. Então, uma coisa muito importante dentro da sua empresa, um cargo muito importante dentro da sua empresa, você vai escolher os amiguinhos, ou que te apoia, ou você vai escolher quem realmente vai ser competente para aquela função, para fazer a máquina girar. Então, é nesse sentido que eu penso. Tem que escolher pessoas técnicas para os cargos técnicos, não os meus apoiadores políticos, para fortalecer a minha politicagem. Mas, o que eu quero muito que aconteça aí de coração, eu quero muito estar errado sobre isso. Eu prefiro muito vir aqui mais tarde, em outros vídeos, falar assim, ó, eu errei e que bom que eu errei, que eu falei errado, ele fez sim uma boa, vem fazendo uma boa economia do país, uma boa função no seu papel, do que eu vim aqui e falar, eu avisei. Não, o ponto principal aqui é o nosso país. Independente de mercado, independente das pessoas, é o nosso país. É o Brasil como um todo. O Brasil indo bem, todo mundo vai bem. E assim, todo mundo fica feliz. Então tomara que ele, junto ao seu time, faça uma boa gestão no nosso país e que possa aí, que nós possamos colher muitos frutos. Mais uma vez, eu prefiro 1000 vezes estar errado. Não sou dono da razão, é apenas a minha opinião. Eu quero muito que você tenha calma nesse momento e fique tranquilo que as coisas vão dar certo e você tem que saber aproveitar as possíveis oportunidades que eu tenho certeza que vão aparecer, tá bom? Essa é a minha opinião. Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, porque eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo e falou!